Mas então nós vamos para a instância 4, para o último sloka, é o sloka 6 aqui. Eu não atualizei a capa. Bom, mas na verdade nós vamos voltar um pouquinho para o sloka 5. Lembra que o sloka 5 falava do Oihahou. Oihahou, as trevas, o sem limites, ou o não número, Ad Nidana, aquele elo primordial, né? A palavra Nidana, ela pode ser traduzida do sânscrito como elo, ou até mesmo como a causa primordial, a causa primeira, a gente pode entender aqui nesse sentido, como Svabhavá, como círculo, como o início da manifestação, o Adi Sanat, o número, porque ele é um. A voz da palavra, Svabhavá, os números, porque ele é um, e é 9, porque eles se vão derivar outras instâncias de manifestação, 9 instâncias, que junto com vão dar o 10, vão dar a década, o número perfeito. A gente viu isso em mais detalhes, né? Não daria tempo para recapitular tudo isso, porque foi uma parte bem complexa. Então, para quem ainda não viu, eu convido até que depois volte ao YouTube, ao canal do YouTube da Sociedade Teosófica no Brasil, que lá vocês poderão então rever todos esses termos aqui que nós vemos nessa instância. O quadrado sem forma, e aí também a gente tratou da tetractis, né, daquele primeiro ponto da manifestação, que aí surge a tetractis, que é a forma perfeita, o triângulo perfeito, e aí nesse triângulo surge um quadrado, que já é um sinal da manifestação material, do mundo material que surgirá depois, né, a tetractis sendo o aspecto mais elevado, e na doutrina secreta, Blavatsky vai falar que o tetragramaton já representaria o surgimento mesmo do mundo material, já é o cosmos manifesto e diferenciado, representando ao mesmo tempo essa conexão entre o macro e o micro. Então foi isso que nós vimos, o Oihahou ligado à ideia de Oeauru, dos gnósticos antigos, que também a Blavatsky usa nessa outra grafia, e tudo isso sempre nessa relação de que do absoluto, da absolutividade, começa a surgir a manifestação, né, ou uma nova manifestação, um novo Manvantara. E desse Manvantara, então, essa luz, esse movimento, vai começar a dar origem a diferentes planos, vai começar a se diferenciar, melhor dizendo, em diferentes planos. E a gente vai ver um pouquinho de algumas dessas inteligências que são produto dessa diferenciação no Sloka 6, da instância 4, que veremos aqui hoje mais especificamente. Então, no Sloka 6 é dito, em seguida, o segundo set, que são os Lipika, produzidos pelos três. O filho excluído é um. Os filhos sóis são inúmeros. Nem tudo aqui vai ser exatamente explicado pela Blavatsky, né? Eu busquei também nos comentários sobre a doutrina secreta, que foi recentemente publicado pela editora Kluck em Portugal. E tem um trecho dos comentários que ela mesma fala que há algumas passagens aqui que são um pouco enigmáticas, são um pouco difíceis, mas ela dá uma ideia geral, e principalmente no que concerne aos Lipika. A gente vai ver muita coisa interessante que dá para relacionar com outras tradições também. Quando é dito aqui que, em seguida, o segundo set, então aqui a gente já está num outro ponto, né? Primeiro a gente estava naquele ponto do Adnidana, do Svabhavá, desse que está vindo à manifestação, e agora a gente está vendo um novo estágio de diferenciação aqui. O segundo set, que são esses Lipika, produzidos pelos três. O que são esses três? O verbo, a voz e o espírito. Está na nota desse sloka, lá na própria edição da Pensamento, né, na tradução da doutrina secreta publicada no Brasil. E o que é esse verbo, essa voz e esse espírito? Né? Essa palavra verbo, às vezes, era meio mal entendida devido também à própria linguagem, a forma como a linguagem bíblica muitas vezes é tomada de forma literal. Então, alguém às vezes imagina uma deidade, um Deus falando, algo do tipo. Mas esse verbo, ele significa, é o poder de Mahat, é o poder do terceiro logos, a mente divina, a coletividade dos Janshohans em ação. Então, esse verbo a gente pode entender como o próprio raio, é como esse próprio movimento do logos, esse próprio movimento que nesse estágio da manifestação, aqui a gente já está
lidando com o terceiro logos, e essa voz, então, é essa atuação dessa coletividade. A coletividade dos Jian Shohans, ou Jian Shohans, que vão formar, então, vão gerar ainda mais diferenciações, vão gerar os protótipos, vão gerar os arquétipos que vão servir para depois habitar esse mundo das formas, esse mundo de formas mais concretas, digamos assim. Então, aqui a gente está lidando com isso, esse verbo, a voz e o espírito. O espírito é a própria Mahat, é essa própria mente divina ou consciência universal, é a Laya, no seu aspecto passivo, no aspecto passivo em que as coisas se manifestam via o seu poder ativo, via o poder dessas inteligências que também surgem por meio dessa consciência, dessa mente passiva, que pode ser chamada de Mahat ou também pode ser chamada de Alaya, como também isso é relacionado na Voz do Silêncio e também na própria doutrina secreta. Então, representando aqui esse campo, essa tela em que as coisas vão começar a surgir mediante o poder ativo, esse poder de movimento, que vai estar relacionado também com o poder de Forhat, né, com o poder do calor ativo, com a eletricidade cósmica, esse poder ígneo, também relacionado com fogo em movimento. Mas, mais especificamente sobre o Forhat, nós veremos na instância 5. Então, será algo que vocês verão possivelmente no ano que vem. A instância 4 ainda não vai lidar com isso. Mas ela já está falando dessas inteligências que estão surgindo. Os lipika, da palavra lipi, significa escrito, e significam literalmente os escreventes. Então tem essa raiz lipi, que significa escrito, e a palavra literalmente pode ser traduzida como os escreventes, ou os escribas cósmicos. E esses são os 4 imortais. Eles são referidos em muitas mitologias como sendo 4. E a Blavatsky vai falar também que na Cabala também, né, há 4 anjos que são relacionados, que podem ser correlacionados com os Lipika. Esses são os 4 imortais que se mencionam no Atharva Veda como os vigilantes ou os guardiões dos 4 cantos do céu. Vamos tentar entender então o que são esses guardiões, né? São guardiões do que exatamente? É claro que a gente já pode ter uma ideia que, de certa forma, são os guardiões dessa ordem cósmica, dessa ordem da manifestação. E a gente sempre tem que tomar cuidado quando vai falar dos lipikas, porque muitas vezes há um excesso de antropomorfização no entendimento dos lipikas. E aí as pessoas começam a achar que é, de fato, 4 pessoinhas que estão adotando tudo. Mas a gente tem que pensar que isso aqui está sendo explicado a partir do nosso referencial humano, né? Uma tentativa de nós entendermos isso a partir das limitações do nosso próprio plano, da nossa própria mente humana. Não quer dizer que sejam seres, exatamente seres pessoais, né, com personalidade, que estão julgando os outros. Mas são forças, são entes, são seres, são entidades, no sentido mais elevado dessa palavra, que representam esse aspecto de registro das atividades cósmicas, esse aspecto em que nada de fato se perde, né? As coisas estão sempre, cada palavra, cada pensamento, cada ato estará sempre registrado na luz astral, como nós veremos mais adiante. Mas os comentários sobre a doutrina secreta, para entender um pouquinho melhor sobre essa instância, o Kickley, né, que é bom lembrar que esse livro ele trata de reuniões com a Blavatsky, em que um grupo de teósofos fazia perguntas em relação à própria doutrina secreta e a Blavatsky então comentavam e eles debatiam e conversavam sobre o conteúdo de diversos assuntos que são abordados na doutrina secreta. Então, nesse livro aqui, né, acho que vocês conseguem ver aqui a minha setinha, esse livro com a capa azul clara, publicado pela editora Kluck, né, pelo Centro Lusitano de Unificação Cultural, há essa reunião em que o Kickley pergunta para ela: pode explicar-nos a relação dos Lipika, os segundos 7, com 7 primordiais? Os 7 primordiais, a gente não viu uma menção direta a eles na instância passada, mas a gente pode entender como aquela primeira coletividade de Jian Shohans que surge na formação do nosso sistema solar. A gente tem sempre que lembrar que a cosmogênese
a partes dela, né, aquela parte mais geralzona, que fala de Parabrahman, que fala do Akasha no seu sentido mais elevado, que ela vai tratar realmente do surgimento de universos, do surgimento do cosmos como um todo. Mas chega um ponto dela que ela vai ficando mais específica para o nosso sistema solar. Como a gente vai ver aqui algumas referências, né, aos espíritos planetários em relação aos nossos planetas. Mas vamos lá, então. Então, esses 7 primordiais seriam os 7 Janshohans primordiais, né, que no budismo podemos relacionar com os 5 Jnana-Budas, e a Blavatsky diz que o budismo trata de 5, porque o sexto e o sétimo só serão plenamente conhecidos quando nós chegarmos na sexta raça raiz. Então, por isso que há esses outros 2 que estão ocultos, mas que formam esses 7, essas 7 inteligências primordiais, que são Mahat, a mente divina em ação, essa coletividade que representa a mente divina, que é a mente divina em ação nesse processo de construção cósmica, de diferenciação cósmica. Então, Blavatsky responde aqui para o Keatley, para o Archibald Keatley, né, que foi um teosofista muito atuante no século XIX, foi membro da seção esotérica, e então teve um papel muito importante lá na loja Blavatsky, em Londres. A Blavatsky então responde: os 7 primordiais e o segundo 7 são chamados por Simão o Mago, por exemplo, de eons. Se escreve com esse A aqui, mas a pronúncia mais próxima seria um E, porque isso vem do grego, aquele A que é bem junto de um E. Então são chamados eons. A palavra eon é um termo técnico que a gente vê bastante usada no gnosticismo antigo, né, no gnosticismo dos primeiros cristãos, lembrando que seriam os ensinamentos mais próximos mesmo daquilo do que sobrou hoje em dia, né, dos textos de Nag Hammadi, dos evangelhos apócrifos, seria o que há de mais próximo dos ensinamentos que de fato Jesus deu aos seus discípulos mais próximos. Lembrando que, como Isis Sem Véu, volume 3 fala, né, Jesus teve contato com toda uma ciência esotérica, teve contato com a tradição dos profetas, com a tradição da Cabala, no seu sentido mais esotérico, mais idôneo, mais legítimo, mais interno. Tanto que a palavra nazareno, como explica Isis Sem Véu, quer dizer cabalistas. Né? Era um grupo de cabalistas que se estabeleceu naquela região da Palestina. E não quer dizer carpinteiro. Carpinteiro é uma outra palavra parecida. Então aqui a gente já vê uma diferença entre a história que é apresentada em Isis Sem Véu e que hoje é bastante corroborada por muitas descobertas que aconteceram a partir do século XX, do que a história mais oficial da ortodoxia cristã. Então, e Simão Mago fez parte desse núcleo interno de discípulos de Jesus. A gente vê Simão Mago sendo citado em muitos desses evangelhos apócrifos, em textos importantes dos antigos gnósticos, como o texto da Escola dos Valentinianos, que também são mencionados aqui mais abaixo, que é Piste Sofia, que muitos de vocês conhecem, já podem ter estudado, e que é um texto publicado pela editora teosófica, né, tem a tradução do Raul Branco, e eu trouxe também algumas passagens desse texto hoje, que também fazem relação aqui com os Lipika. Né, dá para fazer uma correlação aqui com a questão dos Lipika. Então, os 7 primordiais, o segundo 7 tem essa relação com os eons. O que são os eons? São essas hierarquias da manifestação. São, ao mesmo tempo, instâncias, planos de manifestação, planos bastante sutis, reinos muito acima dos nossos reinos, onde seres também muito sutis e muito elevados, hierarquias de seres, atuam nesses planos, né, que representam potências cósmicas, e que em nós vão estar muito relacionados com as virtudes também, com as virtudes que nos aproximam dessas hierarquias, com as virtudes que nos aproximam da luz, com as virtudes que nos aproximam da gnosis, que nos aproximam da percepção direta da real natureza espiritual de todas as coisas, com a percepção direta do Um. Os valentinianos chamavam-nos, né, uma escola gnóstica posterior já a Jesus, e é essa escola gnóstica que vai preservar, e é dessa escola gnóstica que vem esse texto, que é chamado, como conhecemos hoje em dia, de Piste Sofia,
Então, os valentinianos, e depois é um grupo que obviamente vai ser perseguido por heresia, como muitos outros desses grupos de primeiros cristãos gnósticos. Os valentinianos, então, chamavam-nos de eons, e muitos outros, os primeiros, a segunda e terceira série de Cisigia. Então, os valentinianos e muitos outros, os primeiros, outros grupos mais anteriores a eles, também se referiam a esses seres, a esses sete primordiais, essas instâncias da manifestação, com a segunda e terceira série de cisígias, que seriam pares de íons masculinos e femininos. Se a gente for tentar explicar de uma forma antropomórfica, de uma forma, né, tentando adaptar para nossa perspectiva humana, são seres, então, que teriam polaridades, são seres que podem ter uma contraparte que é representada pelo masculino e uma outra parte que é representada pelo feminino. Isso a gente vai ver também nos chamados Janshohans do budismo. Né? Cada Janshohan, cada um dos 5 Janshohans, como eu falei, no budismo são 5 e não 7, cada um desses Janshohans vai ter uma consorte também, vai ter a sua contraparte feminina. Sempre nessa união, né? Um aspecto que é mais passivo, outro aspecto que é mais ativo, um aspecto que às vezes representa geralmente o aspecto feminino muito ligado à sabedoria, a sabedoria que vai descendo pelos planos, e o aspecto masculino representando algum estado mais relacionado à ideia de bem-aventurança, representando a interdependência, representando o êxtase. Isso aqui eu estou falando no caso específico do budismo, representando alguma virtude mais específica, e já no caso do gnosticismo, a gente também vai ver como um chafariz. Né? O neoplatonismo também vai falar disso, essa manifestação como um chafariz, a luz primordial que está em cada plano sendo derramada, se derramando e se diferenciando nesse processo, nesses diferentes planos. Então, continuando aqui o comentário, são emanações graduadas. Então, a gente tem uma graduação cósmica aqui. Né? Tudo na manifestação é graduado até chegar no nosso plano. Né? Há sempre graduações, degraus, etc. São emanações graduadas, sempre descendo cada vez mais baixo na matéria. Então, como eu falei, sempre irradiando até chegar aqui onde nós estamos. A partir daquele princípio chamado fogo. E a Blavatsky diz aqui no comentário, Simão Mago, e aqui né, eu trouxe também uma imagem de Simão Mago, Simão Mago chamava fogo essa força, e nós chamamos Svabhava. Então aqui não está nem falando tanto de fogo naquele sentido do Forrat, embora dá para fazer uma relação, mas aqui é o próprio Svabhava, é a natureza intrínseca, é a substância primordial que, é claro, via Forrat, e ela também é Forrat, mas aqui no seu aspecto de substância mesmo, essa substância que está em movimento, que está se transformando a todo momento. Essa substância cósmica. Lembra que tem a substância pré-cósmica, que também pode ser relacionada com Svabhava, no seu sentido ainda mais elevado que esse, e também pode ser relacionado com o Akasha, e que é Mula Prakriti, e que de Mula Prakriti, então, ela dá a luz ao primeiro Logos, ao segundo Logos, ao terceiro Logos. Então, em todo esse processo de Svabhava, que está em suas emanações graduadas, está emanando, está se diferenciando da matéria, entre aspas, mais sutil até a matéria mais densa, ou a substância mais sutil até a substância mais densa. Os Lipika, o segundo sete e os sete primordiais, são diferenciados simplesmente em matéria e densidade, todavia não nas qualidades. Então, de novo, é uma questão de plano. Né? Num plano mais sutil, são os sete primordiais. Num plano mais denso, que ainda é sutil da nossa perspectiva, mas num plano posterior, eles já são os segundos sete. Mas é a mesma força se diferenciando. É a substância una indestrutível.
Então, eu sempre repito isso, né? Mas a doutrina secreta fala para nós não nos esquecermos da primeira proposição fundamental. Tudo é esse elemento uno, indestrutível, que está se transformando, sendo que, ao mesmo tempo, esse aspecto essencial, ele permanece puro, ele permanece perene, ele permanece presente, mas, ao mesmo tempo, em que ele também está se revestido por Prakriti, está se revestido por essa casca de matéria, desde os níveis mais sutis da manifestação, né? Eu não falo só de matéria em termos concretos, mas falo de matéria que como a natureza, realmente a natureza manifesta e que está em movimento e que está se transformando a todo momento, né? O processo de evolução da mônada é isso. Então, os Lipika, o segundo set, são diferenciações, simplesmente matéria e densidade, mas não nas qualidades. Ainda são essas inteligências que estão contribuindo agora num plano mais inferior, no caso do segundo set, mais inferior em comparação com o primeiro, estão contribuindo para esse processo de diferenciação das formas. As mesmas qualidades descem até o último plano. E é por isso que a gente vai ver, tanto no budismo quanto no gnosticismo, muitos desses seres sendo associados a qualidades que em nós são virtudes, a qualidades que em nós se manifestam como virtudes, como temperança, harmonia, compaixão, paciência, e daí por diante. Até como muitos de vocês também já devem ter lido na Voz do Silêncio, aquelas 7 paramitas, né? Generosidade, harmonia, paciência, o entusiasmo para as coisas espirituais, ou no budismo em geral, né, que vai falar das paramitas, às vezes como 7, como 6, como 10. Essas virtudes não são virtudes humanas, elas são um reflexo de qualidades divinas, de qualidades de planos mais elevados. E por isso que essas tradições sempre vão enfatizar que a gente se volte para a virtude, porque quanto mais a gente se volta para a virtude, mais a gente vai se alinhar com a nossa natureza verdadeira, que é divina, e não se iludir com essa natureza espelhada em que nós estamos, né, da separatividade, essa natureza confusa que nós vemos, que é uma inversão, é um espelho invertido, um reflexo invertido da natureza divina. Nesse processo de manifestação, quando chega no nosso plano, há um esquecimento da verdadeira luz, há um esquecimento da verdadeira natureza. Então nós temos que lembrar que a nossa alma, ela é peregrina nesse plano, que nós estamos aqui para realizar um propósito. Nós estamos aqui para realizar um propósito de que, sendo um ser humano em que já há um equilíbrio, o equilíbrio ideal entre espírito e matéria, porque a humanidade é esse estado, é possível então dar um novo salto no caminho de volta. Isso é dito na doutrina secreta, né? Que todo Jian Shohan foi um ser humano no Manvantara anterior e passou por esse processo que nós estamos passando também. Então, as mesmas qualidades descem até o último plano, que é o nosso e que mostra o ser humano dotado da mesma potencialidade. Se souber desenvolvê-la como o Jian Shohan, mais elevado. E essa é a questão. Nós temos essa potencialidade em nós. E quem entra na senda espiritual, né, todo esse processo que vai ser descrito nos textos teosóficos do ocultismo prático, são para aqueles que estão dispostos realmente a buscar um aceleramento desse processo, né, a não seguir só o curso natural da natureza, que é chegar a esse processo, mas de forma muito lenta, e aí tendo que aguentar muitas e muitas pancadas, sabe-se lá até quando, né, e correndo riscos também de ter muitas quedas, ora numa vida dá um passo para frente, noutra dá 2 passos para trás, ou mesmo dentro de uma mesma vida. Há riscos e riscos, né? Há riscos de cataclismas, há riscos de aniquilação, isso também é dito, há riscos de parar em locais não muito bons, mas para aqueles, então, que já desenvolveram um senso de renúncia, de desapego em relação a essa vida, e que almejam agora, de fato, trabalhar em prol de todos os seres e adentrarem nessa senda acelerada, esses, então, estão se colocando no caminho para realizar essa potencialidade, para superar a heresia da separatividade e chegar ao estado último, que é o estado de Buda, ao estado do pleno, do completo despertar. E chegando nesse estado, então,
essa pessoa vai conseguir destravar todas essas potencialidades aqui. É claro que isso é uma senda gradual e graduada. Ninguém vai virar Buda entrando no caminho na próxima vida e nem 2 vidas depois, né? É um processo que demora muito, como a própria doutrina fala. O Buda mais recente foi o 4º Buda do estado aqui em que nós estamos, né? Do estágio em que nós estamos. Há muitos adeptos, Mahatmas ou Bodhisattvas, como vocês quiserem chamar, mas não há tantos Budas assim no atual processo em que nós estamos do nosso globo, do nosso planeta. Mas o potencial está em todos nós. E o potencial, que é um potencial de, em Manvantras futuros, também sermos essas inteligências, se conseguirmos ter sucesso nesse caminho. Misticamente, agora voltando, né, isso aqui foi no comentário ainda, foi no livro Comentário sobre a Doutrina Secreta, e agora voltando ao volume 1 da Doutrina Secreta, no comentário Sloka 6, que vocês podem encontrar na editora Pensamento. Misticamente, estes seres divinos, os Lipikas, se acham relacionados com o karma, com a lei da retribuição, pois são os registradores ou cronistas que imprimem sobre tábuas invisíveis para nós, né, para nós seres humanos, sobre tábuas invisíveis da luz astral. Então aqui a gente vai ver essa questão aqui da luz astral mais adiante, que é o grande museu de quadros da eternidade, um registro fiel de cada uma das ações e de cada um dos pensamentos do homem, e tudo o que foi, é e será no universo fenomenal. Aqui eu coloquei a palavra fenomênico, que acho que é uma tradução melhor, mas então tudo no universo manifesto, tudo no mundo dos fenômenos, isso quer dizer universo fenomênico, né? Tudo na manifestação é registrado, nada se perde completamente. Né? As coisas são impermanentes, estão sempre se transformando, mas há sempre um rastro que é deixado. É muito parecido, talvez vocês já tenham lido essas questões de internet, né, que muitos especialistas na área, eles dizem que se a gente fez alguma bobagem alguma vez na nossa vida online, postou alguma coisa que não era para postar, fez algum comentário que não era para fazer, e a gente acha que vai se safar deletando aquilo, mas nada se deleta totalmente da rede. As coisas podem ser reencontradas depois. Para quem tem a tecnologia, isso dá para ser recuperado. Né? Nada se perde totalmente na rede mundial de computadores. E da mesma forma, pensando aqui em termos de luz astral, nada se perde. Cada pensamento vai ser impresso na luz astral, cada ideia está impressa na luz astral. Tudo que foi, é e será. Né? As possibilidades, as coisas que serão estão impressas na luz astral, as possibilidades kármicas mesmo. As ações que nós fazemos agora, o impacto delas já está registrado, o potencial de efeito já está registrado na luz astral. E aqui sobre a luz astral, de novo, vou retornar aqui aos comentários sobre a doutrina secreta. A Blavatsky diz: luz astral deve ser entendida aqui como um termo genérico para a ideação divina e universal, quando refletida nas águas do espaço ou caos, que é a própria luz astral. Então, a gente pode pensar que isso aqui também, de novo, tem uma relação com Mahat, tem uma relação com o mecanismo da mente universal, com o mecanismo da mente cósmica, ou a mente divina, a inteligência divina, como quiserem chamar. Né? Blavatsky também chama Mahat de Mahabudhi, ou Alaya, consciência universal. Então, a partir desse processo de manifestação, vai surgir a luz astral, que é algo intermediário, que ainda não se refere tanto aos planos mais elevados, aqueles planos mais elevados de Anshohans mais elevados, aqueles 7 primordiais. Mas aqui já é um plano mais intermediário, isso ela também vai dizer no outro ponto do livro. E nesse plano intermediário, então, ela vai ser como esse espelho. Ela vai ser como esse espelho em que, ao mesmo tempo, essa inteligência divina vai atuar, né, os lipikas aqui atuando, formando os protótipos das formas
que vão habitar esse mundo, das formas das formas possíveis ou das possibilidades de formas que vão surgir neste mundo. Mas é tudo invertido nesse espelho, porque este é um plano de ilusão e aqui tudo está de cabeça para baixo. Nesse plano aqui que nós estamos, eu não estou falando só do nosso estado humano aqui, mas esse plano mais denso em que nós estamos e que vai incluir também o chamado plano astral. Né? O plano astral não é aquela coisa super elevada que às vezes muita gente pensa. Tudo isso aqui é um plano que é só um espelho, às vezes até em algumas outras tradições, né, vai dizer que é uma sombra do mundo divino. Não é à toa que Platão vai falar da alegoria da caverna, né, como que a gente vai ver realmente a verdadeira luz, onde que essa verdadeira luz está, porque nós ainda estamos na caverna, todo esse plano que nós estamos, da dualidade, da separatividade, em que nós não conseguimos experienciar o mundo senão de outra forma, senão de uma forma separativa e dual, isso aqui é a caverna de Platão. E nessa caverna em que nós estamos também muito ligados aos sentidos, às sensações, né? Sejam aos sentidos da nossa experiência nesse plano em que nós estamos, ou sejam aquelas experiências mais do plano astral, né, em que há muita emoção envolvida. Tudo isso aqui, e também há sentidos sendo usados no plano astral, tudo isso aqui é a caverna de Platão. Né? São aquelas regiões, no caso do plano astral principalmente, né, é aquela segunda sala da Voz do Silêncio, aquela região maiávica, onde o Lanu, o discípulo, ele não deve se deter naquela região, enquanto que o plano mais material da nossa vida aqui é a primeira sala, é a sala em que nós nascemos e morremos e vivemos uma vida totalmente presos a esse mecanismo compulsório, né, de experienciar o mundo sempre sob uma ótica de separatividade. E os Lipik, então, eles vão ter uma função, né, eles vão representar esse poder de registro de todas as coisas nessa luz astral, nesse mundo invertido em que nós estamos. E como dissemos em Isis Sem Véu, esse repositório divino e invisível é o livro da vida. Então, falando aqui em termos simbólicos, não estou falando em termos literais, eles seriam como os escribas, né, os escreventes do livro da vida, que estão lá registrando tudo. E que a gente vê referências a isso em diferentes mitologias, em diferentes sistemas espirituais. Os Lipika são os que, da mente universal passiva, projetam na objetividade o plano ideal do universo, plano pelo qual os construtores reconstroem o cosmos depois de cada pralaya. Então, de novo, pensando aqui no aspecto mais passivo da mente universal, onde as coisas surgem, e os Lipika representando esse espaço passivo, né, esse oceano onde essa luz astral será refletida, e que esse oceano é essa própria luz astral nesse aspecto de mundo intermediário, mas que ainda assim é um poder que vem da mente universal, é um poder que vem de uma instância superior, que é o terceiro logos. A gente tem sempre que pensar que o logos, mesmo o terceiro logos, né, Mahat, Alaya, está acima desse plano da luz astral. Esse plano já é um plano em que já começa a haver uma cisão, uma separatividade entre as coisas, ainda que sutil. Mas que então essas formas mais objetivas, elas se projetam nesse plano como os protótipos das formas físicas que vão habitar esse plano. E ao mesmo tempo também em que é nesse processo que se dá a reconstrução do cosmos. Depois de cada pralaya, o cosmos ele é reconstruído dessa forma, ele é reconstruído por esse poder desses escreventes que estão escrevendo essas formas e que não chega a ser dito isso, mas a gente, claro, tem que lembrar que o Manvantara novo, ele não está totalmente desconectado do Manvantara anterior, né? Tanto que onde nós paramos no Manvantara anterior vai impactar onde nós estaremos no Manvantara futuro. Nada escapa do karma, nada escapa da lei do karma. Então, os Lipikas, a gente pode entender como sendo realmente sendo
essa hierarquia de seres, né, de eons, numa linguagem gnóstica, que vai ordenar o cosmos, tendo em vista também o que ficou registrado do Manvantara anterior, quais que são aquelas tendências que foram trazidas do Manvantara anterior e que agora vão ser reordenadas numa nova forma. E essas reordenações, elas acontecem, de certa forma, nesse próprio Manvantara também. Nos comentários da doutrina secreta, Blavatsky diz que a luz astral ela não permanece sempre a mesma. Ela também sofre mudanças, porque tudo, a partir desse plano em diante, tudo está impermanente enquanto houver manifestação. Tudo está em transformação, porque o karma está em ação e as coisas vão sendo registradas e os efeitos das coisas vão sendo registrados e os efeitos das ações que resultam dos efeitos anteriores também vão sendo registrados. Todo esse movimento está sendo registrado e reordenado e reescrito conforme esse movimento kármico vai acontecendo. Sobre os Lipikas ainda, eles correspondem, portanto, e aqui a gente já vê que realmente o foco se volta bastante para o nosso sistema solar, correspondem eles, portanto, aos 7 espíritos planetários ou espíritos das estrelas. Então a gente tem que pensar aqui em termos de um mini Manvantara, digamos assim, né? O Manvantara do nosso sistema solar agora, e não tanto aquele Manvantara maior do universo como um todo, mas aqui do nosso sistema solar. Então a gente pode pensar que esse sistema solar ele foi construído muito com esse poder desses escreventes, desses escribas, de acordo com o karma pregresso desses planetas, desses corpos celestes que deram origem, desses espíritos planetários que vão ser responsáveis por esse novo sistema solar que agora surge. Então, sendo assim, como eles correspondem a esses 7 espíritos planetários ou espíritos das estrelas, né, espíritos siderais, sendo assim os escrivões diretos da ideação eterna, ou pensamento divino, como a chama Platão. Os anais eternos não são um sonho platônico, então essa ideia de que há algo que fica sempre registrado, e há protótipos, e há ideias, e há um mundo de ideias, um mundo em que as formas estão lá latentes para depois se manifestarem, depois serem projetadas num plano mais denso de existência, isso não foi um delírio de Platão, explica a doutrina secreta. São essas inteligências atuando como expressões do pensamento divino, daquela força que vem lá de Mahat, que vem lá da inteligência divina do terceiro Logos, de Alaya, que é essa consciência universal que está em nós e que é para ela que nós deveríamos nos voltar. Porque ela é una, né? É Mahabudhi, Atma Budi em nós. E aqui sobre os espíritos planetários, porque às vezes as pessoas confundem Janshohans com espíritos planetários. Né? Porque a gente tinha visto lá sobre aqueles 7 Janshohans primordiais, ainda bem no início da manifestação. Aí, de repente, agora a gente está vendo... Aí a gente viu sobre os Lipika. Agora tem uma relação dos Lipika como no nosso sistema solar, representando esses 7 espíritos planetários. A Blavatsky aqui vai falar nos comentários sobre a doutrina secreta. Agora, Dhyan Chohan, ou Dhyani Chohan, lembrando que a palavra Dhyani está relacionada com meditação, né? Então seriam os senhores da contemplação, uma tradução possível, outras traduções possíveis também. Agora, Dhyan Chohan é um nome genérico para todos os devas ou seres celestiais. Então, é um termo que pode ser usado tanto para aqueles mais elevados, né? Aqueles 7 mais elevados, mas também para devas em geral, para seres celestiais. Eles são e todos chamados Dhyan Chohans. Agora, um espírito planetário, ele é o governante de um planeta. Um espírito planetário é aquele que deve governar e supervisionar cada globo de uma cadeia, ou cada planeta. Então, cada um dos globos de uma cadeia de globos vai ter o seu espírito planetário. Ou cada planeta também, né? No sistema solar, pensando aqui no nosso plano do globo D, os nossos vizinhos aqui no sistema solar, que estão no mesmo plano, cada um deles, assim como a Terra, tem um espírito planetário, tem esse espírito
que é governante, tem um supervisor, digamos assim, entre aspas, né? Sempre tomando cuidado com essas palavras, porque não são pessoas que nem nós, não são pessoas que pensam que nem nós, que agem como nós, que tenham personalidade, nem nada disso. E há alguma diferença entre aqueles que cuidam dos grandes planetas sagrados e aqueles que cuidam de cadeias menores, como a nossa. Porque a Terra nunca foi um dos planetas sagrados. Isso aqui é um ponto interessante. Foi apenas tomada como um substituto, como a Lua e o Sol, porque o Sol é a estrela central do nosso sistema solar. Então a Terra ela representaria, né, um desses sagrados, mas mais representando algum outro que ela não fala qual é. O Sol e a Lua, a Lua também ela não chega a falar muito qual seria. O Sol, né, como a gente até viu, conversou sobre isso na reunião passada, que ela falava um pouco que ela primeiro pensava que poderia ser Urano, tanto que se a gente olha o volume 1, publicado pela editora Pensamento, quando ela fala sobre isso, de que o Sol na astrologia e o fato do domingo, né, ser o Sunday, o dia dedicado ao Sol, ele na verdade seria dedicado esotericamente a um outro planeta, mas que o Sol cumpriria essa função de substituí-lo. Que aí ela até se pergunta se seria Urano. Só que nos comentários sobre a doutrina, ela já diz que ela acha que não é Urano, que é um outro planeta de radiação infravermelha, um planeta que não pode ser visto por nós, que não pode ser visto nem pela nossa tecnologia, que é um planeta que estaria entre o Sol e entre Mercúrio. E seria um planeta que ela até relaciona com a hipótese do planeta Vulcano, que alguns cientistas tiveram no passado, que realmente haveria um planeta, né, entre o Sol e a Lua, entre o Sol e Mercúrio, desculpa. E a Lua nunca, neste grande ciclo, foi um planeta. Então também ela é usada para representar um planeta, mas nesse nosso ciclo que nós estamos, ela não é um planeta. Lembra que a Lua, ela morreu, né? Ela está morta há muito tempo. Ela está morta e ela está no processo de degradação. Ela está nesse processo em que vai chegar um ponto em que ela vai deixar de existir. Não é, não é um futuro muito próximo, né? Não estaríamos aqui nessa configuração humana. Talvez a humanidade da sexta raça veja a Terra sem a Lua, não sei. Eu não lembro de ter visto uma data específica para esse sumiço da Lua. Mas o fato é que a Lua ela foi o planeta de uma cadeia planetária que já morreu e que doou a sua vida para essa cadeia planetária em que nós estamos, né, que é a Terra. A Lua doa a sua vida à Terra. E ela ainda tem um resquício, apesar dela estar morta, ela ainda tem um resquício de energia que ela ao mesmo tempo doa e ao mesmo tempo ela vampiriza a Terra. Né? Por isso que a Blavatsky fala que não é bom que as pessoas se exponham muito aos raios lunares. Mas então a gente vê que essa relação com os espíritos planetários, e que aí, nessa questão dos espíritos planetários já vai também entrar muito nessa relação que, principalmente esses planetas sagrados, né, que pegam do Sol até Saturno, então são esses os planetas sagrados da astrologia clássica, inclusive, eles vão ter uma relação especial conosco. Não é à toa que a astrologia sempre trabalhou com esses planetas, até o século XX, quando ela acrescentou outros planetas, mas sempre esse foi o modelo. E então há uma relação, há uma certa ligação aqui com o nosso planeta, com a nossa humanidade. Que no gnosticismo cristão antigo, essas forças são chamadas de arcontes, são forças que ao mesmo tempo estão ligadas aos vícios em nós, né, que representam os vícios em nós, o apego à materialidade, mas que se transmutadas se tornam virtudes e levam para o caminho de ascensão para além desse limite desses planetas e para ascensão, então, ao reino espiritual que está além daquela luz astral, que está além desse espelho invertido, mas a uma instância superior, né, que passa por aquela luz, mas que ainda vai além daquela luz. Então, só um exemplo aqui de uma tradição com a qual dá para conversar em relação ao que está posto aqui na doutrina secreta. Ela também vai relacionar os Lipika aos 40 assessores que se postam na região do Amente. O Amente seriam os palácios de Amente, por onde as pessoas que morreram passam para serem julgadas após a morte. Isso vai determinar
o destino delas, simbolicamente, mitologicamente falando, o destino delas em relação à sua próxima vida, sua próxima encarnação. Na região do amante, como acusadores da alma perante Osíris. Eles pertencem à mesma classe de divindades, os Lipika. Então, a linguagem egípcia, que vai falar, o livro dos mortos dos egípcios, também vai falar desse processo de um julgamento. Tem até, muito se fala também na deusa Maat, que é aquela que vai julgar se a pessoa praticou mais virtudes ou mais vícios, e como que isso vai impactar, então, nesse processo entre uma vida e outra, como que isso vai impactar tanto nessa experiência desse processo entre uma vida e outra, mas também como que isso vai impactar na sua encarnação futura. Então, é uma representação aqui do karma, realmente. Né? É como que, vendo esse registro, a alma julga a si própria nesse processo. Não é que haja necessariamente, literalmente, né, isso é o que eu penso, não é que literalmente vai haver seres que vão estar nos julgando, mas isso vai representar como que uma vez que a alma se livra do corpo, né, depois da morte, ela vai caindo naquele processo que a gente já viu na literatura teosófica do Kama Loka, que aí possivelmente depois ela vai para o Devachan. Nesse processo, então, há esse julgamento da alma sobre si mesmo. O budismo fala sobre isso, né? O budismo não vai falar em seres julgando os outros, mas fala que uma vez que a pessoa morre, quando ela entra no chamado bardo, que é o estado intermediário, ela vai lembrar de tudo. Ela vai lembrar de tudo que ela fez nessa vida que passou e vai haver um julgamento, né? A mente sutil que agora se separou do corpo, ela mesma vai se julgar. E se ela estiver, então, muito presa aos vícios, a partir desse julgamento, ela vai ter uma experiência muito presa a esses vícios, tanto nesse processo entre uma vida e outra, mas também isso vai, na sua próxima vida, né, ela vai reencarnar, vai renascer com karma correspondente ao que foi praticado na sua vida anterior. E o mesmo vale também se ela teve uma vida mais virtuosa, uma vida mais dedicada ao Dharma, mais dedicada às práticas espirituais, e daí por diante. Por isso que a tradição budista Mahayana, indo-tibetana, né, indiana e tibetana, vai sempre enfatizar esse cuidado que a gente tem que ter, pensando que a hora da morte está sempre próxima. Então a gente tem que se preocupar agora com o que estamos fazendo agora com a nossa vida, porque isso vai ter efeitos, né? Como essa vida não é única, isso vai nos afetar depois. Vai nos afetar tanto no período entre uma vida e outra, no período de descanso, como também vai nos afetar no nosso próximo nascimento. Principalmente no próximo nascimento. Esse período do descanso é mais essa questão desse julgamento, das experiências que a pessoa vai ter quando ela começa a se lembrar de tudo. Mas outras linguagens já vão falar nesses termos, né, de um julgamento de seres que estão em um tribunal e seres que vão julgar alguém. O Chitragupta hindu, que lê a história da vida de cada alma nos registros chamados de Agra Sandhani. Então, já no hinduísmo vai se falar em Chitragupta, que é essa leitura dos registros, a história da vida de cada alma. Tudo isso a gente vai relacionar com os Lipikas, nesse sentido de que esses registradores da luz astral. Os assessores não, essa aqui. Então, os assessores que leem no coração do defunto, que se torna um livro aberto, diante de Yama. Yama é o Senhor da Morte no budismo. Então, quando a morte vem, o livro se abre e tudo fica escancarado. Todo aquele pensamento que a gente teve, que a gente tentou esconder embaixo do tapete, coisas que a gente fez, que a gente tentou esconder em vida, elas não foram deletadas de fato. Quando o Yama chega, quando a morte chega, esse livro é escancarado e tudo é visto. E há um julgamento nesse sentido. Então, Yama, Minos, Osíris ou o Karma. É o Karma em ação. Tudo isso representa a lei do Karma em ação. E não é um ser externo que vai nos punir ou nos agraciar. Somos nós mesmos. Nós somos os nossos próprios juízes e os nossos próprios sentenciadores. Tudo isso aqui é só uma linguagem simbólica. Mas, então, tudo isso aqui são outras tantas cópias e variantes dos Lipika, dessa força da luz astral que vai nos permitir ver, então, tudo aquilo que nós fizemos e de seus anais astrais, porque tudo fica registrado. Não obstante,
Os Lipika não são divindades relacionadas com a morte, né? Não são divindades que vão aparecer na hora da morte. Não adianta querer rezar para Lipika, pedir favor para Lipika, tentar barganhar com Lipika. Mas estão ligados à vida eterna, representando esses registros, mostrando que as coisas elas não se desfazem totalmente, representando essa operação do karma, que vai nos acompanhar até as nossas próximas vidas, né? Em todas as nossas vidas, nós estaremos sob essa ação kármica. Associados que estão ao destino de cada homem e ao nascimento de toda criança, cuja vida já vem traçada na luz astral. Porque como o nosso karma fica registrado na vida astral, então o nosso karma presente, ele está gerando as potencialidades futuras, os efeitos já estão lá registrados na vida astral. Então, não é um caráter fatalista, como ela mesma diz aqui no comentário, senão porque o futuro, como o passado, permanece sempre vivo no presente. Nas ações presentes, nós estamos, né, sofrendo os efeitos do passado e, ao mesmo tempo, gerando os efeitos para o futuro. Então, tudo está lá registrado. E aí, quando a pessoa nasce numa próxima vida, não é à toa, ela vai nascer com um mapa astral próprio, único, que vai ter lá mostrar as influências planetárias, né? Se a gente relacionar os Lipika com os arcontes, com os espíritos planetários, que vai exibir uma série de tendências kármicas, de tendências de comportamento, que nós podemos desenvolver para o bem ou para o mal ao longo de nossas vidas, e ao mesmo tempo também é dito, por exemplo, em textos budistas, que a pessoa até já nasce com uma duração de vida X, é um potencial de vida X. É claro que, de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com o que a gente faz, a gente pode até conseguir estender um pouquinho essa duração de vida ou diminuí-la. Aí vai depender de como a gente cuida do nosso corpo, da nossa mente e tudo mais. Mas tudo isso, todas as potencialidades estão lá, estão registradas na luz astral. Pode-se dizer ainda que os Lipika exercem influências sobre a ciência do horóscopo, como eu tinha dito, né, como ela mesma faz essa relação com os espíritos planetários, e eu fiz com os arcontes no gnosticismo dos primeiros cristãos, que também estão ligados, que também representam esses espíritos planetários, né, representam os 7 planetas: Sol, Mercúrio, Vênus, Marte e Saturno, Júpiter e Saturno, e a Lua também, que nos afetam. Então, lembrando que a palavra horóscopo aqui não está no sentido de aquilo que de sorte, né? Como no senso comum que se vê às vezes, quando você vai ler o horóscopo de jornal, não é nesse sentido, se hoje eu vou ganhar dinheiro ou não. Mas é horóscopo como sinônimo de astrologia no sentido geral mesmo, de ciência astrológica. A palavra horoscopos em grego, ela significa o marcador do tempo. Então, os Lipika são aqueles que estão ligados a isso, a esse poder dos planetas como marcadores do tempo, demilitadores do tempo, né? E não é à toa que em algumas linguagens Saturno é aquele primeiro que vai delimitar o tempo e os outros estão ligados a Saturno nesse sentido, como a gente vê na linguagem gnóstica cristã, por exemplo, né? E Platão também fala, a encarnação ela começa em Saturno e aí vai passando pelos diferentes planetas, ganhando diferentes características até chegar na Terra. E aqui eu trouxe um texto de Pisci Sofia que fala sobre essa questão do julgamento, né? Eu até vou agradecer a Alaia Dúlios, porque foi ela que me lembrou desses trechos, foi ela que encontrou os trechos para mim, porque eu estava lembrando, mas estava sem tempo para procurar. Então, muito obrigado para minha amiga Alaia Dúlios, que pegou os trechos e me mandou. Então, aqui a gente vai ver essa relação aqui, que quando o período de punições daquela alma, aqui já é um período pós-morte, né? Muito parecido também com o que a gente vê na linguagem egípcia, aquela linguagem do julgamento, né? A pessoa vai ter o seu livro da vida aberto e tudo mais. Então, quando o período de punições, aqui vamos sempre lembrar que é uma linguagem simbólica, né? Não é para levar ao pé da letra. Quando o período de punições daquela alma nos julgamentos dos regentes do meio tiver terminado,
O falso espírito levará a alma para cima, para além de todas as regiões dos regentes. Regente aqui são os arcontes, que representam esses planetas, esses 7 planetas sagrados da influência, que tem uma influência astrológica sobre nós. Então, o falso espírito representa a nossa natureza apegada à matéria, representa o engano dentro de nós. Né? A nossa natureza que se voltou para a dualidade, esqueceu da nossa origem divina. É a ignorância, né? O que no budismo é chamado de ignorância, de avidya na nossa mente. A ignorância, a heresia da separatividade, como chama a voz do silêncio. Então, esse falso espírito levará a alma para cima, para além de todas as regiões dos regentes do meio, e colocá-la diante da luz do sol, de acordo com o comando do primeiro homem. Leu e colocá-la perante a juíza, a Virgem de Luz. Então, aqui já tem a luz do sol, e aqui o sol não representando o sol físico, mas o sol divino, representando a luz do Logos. De acordo com o comando do primeiro homem, representando Adão Kadmon, representando aquele protótipo de humanidade no seu estado perfeito. A humanidade espiritual, a centelha divina presente em nós também pode ser associado a essa ideia. Então, o comando do primeiro homem, leu e colocá-la perante a juíza, a Virgem de Luz. Assim como no Egito, né, tem a deusa Maat, que é aquela deusa que julga, a Senhora da Verdade e da Justiça, aqui também haverá o julgamento perante a Virgem de Luz. E ela examina aquela alma, e descobrindo que é uma alma pecadora, uma alma que se voltou somente para os vícios, lança no seu poder de luz para que possa se estabelecer com o corpo e com a comunhão da percepção, cujo tipo vigirei na distribuição do todo. Então, como ela não conseguiu se libertar desse processo de renascimento, aqui a gente tem que tomar cuidado com a palavra pecadora, né? Porque pecar significa errar o alvo, e quando a gente vê pecado nesses textos gnósticos antigos, é a mesma ideia que a gente vai ver de kleshas nos Yoga Sutras de Patanjali no budismo. Seriam aquelas aflições mentais, as tendências viciadas e viciosas dentro de nós, que fazem com que a gente tome ações que nos afastam da espiritualidade, que nos afastam da unidade e reforçam o nosso apego à nossa personalidade, o nosso apego às experiências sensórias, o nosso apego a esse nosso senso de um eu que deseja por ter mais e mais coisas, mais e mais experiências, e que compete contra os outros. Então, é nesse sentido aqui, quando a gente vê a palavra pecado nesses textos. Então, essa alma, ela é pecadora porque ela ainda está presa no samsara, né? Falando em linguagem oriental, e por isso ela é lançada de volta. Ela vai ser lançada de volta e ela vai renascer conforme o seu karma, conforme nesse processo de distribuição kármica do todo. E a Virgem de Luz, então, marca aquela alma, a entrega a um dos seus recebedores, para que seja moldada num corpo apropriado aos pecados que cometeu, para que ela vá renascer, então, numa condição apropriada ao seu karma, numa condição apropriada ao karma que ela própria gerou, que essa própria pessoa gerou. Aquele que receber a palavra a palavra única, uma, daquele mistério que vos contei, quando ele sair do corpo de matéria dos regentes e os recebedores retribuidores vierem libertá-lo do corpo de matéria dos regentes, né? Então, quando aquela pessoa teve acesso a um mistério, isto é, aqueles recebedores que livram do corpo todas as almas que saem, então, quando os recebedores retribuidores livrarem a alma que recebeu este mistério uno do inefável, que acabo de vos contar, imediatamente, quando eles se livrarem do corpo de matéria, tornar-se-á uma grande fusão de luz no meio dos recebedores. E estes ficarão terrivelmente receosos da luz daquela alma e tornar-se-ão enfraquecidos, caindo e desistindo inteiramente com medo da grande luz que viram. Aqui já está falando um outro processo. Aqui está falando daquela alma que ela teve acesso à via dos mistérios maiores. Ela teve acesso à via dos mistérios maiores e ela foi bem sucedida nessa via, nesse caminho. Aquela alma, então, que conseguiu, de fato, se conectar com a luz inefável que está dentro de todos nós, que ela percebeu
que na verdade ela não era a personalidade, que na verdade ela não era um produto desse mundo material, desse mundo dos arcontes, dos espíritos planetários que incidem influência sobre a nossa personalidade, mas que na verdade a sua origem é de instâncias maiores, e que ela era só uma peregrina, ela era só uma estrangeira nessa terra, um alógenes, como se diz na linguagem gnóstica antiga, né? Um termo grego que significa um estrangeiro, um peregrino. E que como filho pródigo, então, ela agora está fazendo o caminho de volta. Ela está fazendo o caminho de volta para o seu verdadeiro reino. Então essa alma agora ela está imbuída de luz e de virtude. Então essa alma agora, e aqui está falando de alguém então que já alcançou um estado de elevação espiritual, que a pessoa conseguiu superar esse mecanismo de aprisionamento do samsara. Foi alguém que realmente foi muito bem sucedido nessa senda dos mistérios, nessa senda gradual dos mistérios. E a partir desse momento, então, esses recebedores, distribuidores, isso aqui a gente pode entender como os regentes, arcontes, como, né, na linguagem simbólica aqui, como aqueles que estavam julgando a pessoa e sentenciando a pessoa. Eles se assustam com essa luz, eles já não conseguem mais prender essa pessoa, porque essa pessoa se desacorrentou, essa pessoa se libertou desse mecanismo por meio do caminho de purificação, pelo esse caminho de purificação e ascensão da alma de volta à sua origem. Então é alguém que já não está mais preso por esse mecanismo de um karma que é guiado por aflições, a linguagem budista, né? Karma e kleshas. Karma e a mente afligida pela separatividade, apego, aversão e daí por diante. Não, é agora um ser, uma pessoa que está plena e cheia de virtude. Então, ela já não vai mais ter aquele risco de ter que compulsoriamente renascer sem ter muita escolha. Agora não. Agora a pessoa está alinhada com os filhos da luz. E aqui é um diálogo, né? Lembrando que Pisca Sofia, para quem não conhece o texto, é um texto também gnóstico relacionado à escola dos valentinianos, né? Como eu tinha falado mais no início, e é um texto que ele relata um diálogo entre Jesus, e seu núcleo mais interno de discípulos. Então, muitos personagens como Madalena, Tiago, João e outros vão aparecer nesse texto. E vai haver diálogos que têm muito a ver aqui com o tema que a gente estuda na doutrina secreta, com questões de cosmogênese, com questões de antropogênese. Então, o Salvador respondeu a Maria. Simão Mago também se faz presente nesse texto, Tomé e outros importantes discípulos de Jesus. Então, o Salvador então respondeu a Maria: o homem íntegro, perfeito em toda a retidão e que nunca cometeu pecado, tal pessoa que nunca tenha recebido os mistérios da luz, então, quando for chegada a hora de sair do corpo, imediatamente os recebedores de um dos grandes poderes tríplices, dentre os quais existe um grande ser, arrebata a alma deste homem das mãos dos recebedores retribuidores e passam 3 dias circulando com ela por entre todas as criações do mundo. Depois de 3 dias, levam-na para baixo, ao caos, para submetê-la a todos os julgamentos e a todas as punições resultantes dos julgamentos. Os fogos do caos não a incomodam muito, mas apenas um pouco, por um curto período de tempo. Isso aqui lembra alguma coisa em linguagem teosófica, né? A gente pode pensar aqui, eu sei que tem muitos termos que são específicos do gnosticismo, né, que nem daria tempo da gente se deter a esses termos, mas a gente pode pensar aqui na ideia do cama louca. Quando a pessoa morre e ela vai para o cama louca, mesmo uma pessoa que teve uma vida íntegra, né, que teve uma vida em que ela praticou mais virtude do que não virtude, mesmo essa pessoa, o cama louca, ele ainda é um processo meio conturbado, né, porque ela cai naquele processo, muitas vezes despreparada, na maioria dos casos despreparada, né? A gente não controla direito a hora que a gente vai morrer, não se prepara muito bem para isso. Então, ela ainda vai ter esse processo até ela chegar no Devachan. Aí no Devachan já vai ser uma coisa mais leve, uma coisa mais calma, né? Já vai ser aquele sonho agradável que é dito, e que também não é algo que a gente deveria almejar, né? A gente deveria almejar também não ficar muito tempo nesse sonho, mas
poder renascer imediatamente, o mais rápido possível, para ajudar os outros seres, se estamos presentes, ativos na senda espiritual. Mas, se não, é um descanso merecido para todos aqueles que sofreram bastante as labutas da vida e que não têm esse mesmo compromisso que uma pessoa que está na senda oculta ou que está no caminho espiritual, né, em que há esse voto, como no budismo Mahayana, de auxiliar todos os seres e não demorar muito para renascer. Se a pessoa não tem esse voto, então ela vai ficar lá no Devachan tranquila. Mas, mas a gente pode pensar, né, nesse processo. Os fogos não vão incomodar muito, esses fogos do Kamaloka. Não vão incomodar muito essa pessoa que foi uma pessoa virtuosa em vida, embora ela veja e possa haver um certo incômodo no início, mas aí depois que ela vai para o Devachan, fica tranquilo. Mas o que está sendo dito aqui, o principal ponto, é que não basta só ser íntegro ou perfeito em toda a retidão. Se a pessoa não receber os mistérios da luz, ela vai ter que renascer de qualquer forma, ela vai ter que reencarnar de qualquer forma. É isso que é dito nesse trecho aqui de Peixe Sofia. Ela vai ter que passar por todo esse processo, né? Processo que na linguagem teosófica é chamado de cama louca e tudo mais, e ela não vai escapar disso. Se ela receber os mistérios da luz, e aqui a gente tem que entender que é um termo técnico, se ela receber os mistérios da luz, quer dizer então que ela recebeu um auto-batismo e que agora ela, de fato, alcançou um estado de maturidade espiritual que ela vai ter agência sobre esse processo de reencarnação ou renascimento, como vocês preferirem chamar. Então, nesse processo, ela não vai precisar passar por esses fogos, não vai precisar passar por Kamaloka, por Devachan, por nada disso. Ela vai já conseguir acessar terras mais elevadas, terras da luz, ou as chamadas terras puras do budismo. Ou, mais importante, ela vai renascer diretamente para atuar em prol dos outros seres. Né? Porque é isso que, tanto na linguagem gnóstica, Essênia, né, mas propriamente dito, os filhos da luz fazem, mas também, Essênia Mandeana, mas também os bodhisattvas na linguagem budista e os adeptos, ou mahatmas na linguagem teosófica. É isso que eles fazem. Então não é ficar perdendo tempo. Porque como eles já estão nessa senda oculta, que não basta ser íntegro, tem que ter também o desenvolvimento da sabedoria. Então tem que praticar a virtude? Tem, mas ao mesmo tempo que se pratica a virtude nesse processo de purificação, tem que alcançar a sabedoria da realidade. Entender que esse estado em que nós estamos, essa sala da ignorância em que nós estamos, ela tem que ser superada. E como a gente supera isso? Superando a separatividade, superando a ignorância da separatividade, superando o que o budismo chama de avidya, ou superando o poder dos arcontes, como fala o gnosticismo, né? Superando todo esse poder que reforça o nosso apego à nossa própria personalidade, porque uma pessoa virtuosa não necessariamente ela alcançou o altruísmo. Para alcançar o altruísmo, de fato, o altruísmo real, bodhicitta na linguagem budista, a pessoa tem que, de fato, não só ser virtuosa, isso é o básico, né? Isso é um pré-requisito essencial, mas ela também tem que alcançar a sabedoria que vai desfazer todos aqueles elos de ignorância, que vai transmutar essas influências que são representadas pelos espíritos planetários, né, esses vícios em nós que são representados pelos espíritos planetários, vai transmutá-los em virtudes e vai fazer então com que a gente vá se elevando cada vez mais para além desse mundo preso somente a essas 7 esferas. Vai conseguir ver o que está além disso, que é essa luz da unidade inefável, que está além dos reinos intermediários, né? Vai conseguir ver o que está além desse reflexo invertido do espelho que nós estamos. Vai realmente conseguir sair da caverna de Platão. Então, por isso que o budismo vai sempre enfatizar a junção de virtude e sabedoria. Os dois têm que andar juntos, né? Não dá para ter sabedoria sem ser virtuoso, porque a mente vai estar dominada por vícios, então ela não vai ter a percepção correta da realidade, mas também não dá para se aprofundar totalmente nas virtudes e se libertar de fato desse mecanismo de separatividade, de apego ao nosso eu pessoal, se a gente não desenvolver a sabedoria que compreende como que esses mecanismos surgem. E tudo isso, né,
pensando agora em termos de Lipicas, tudo isso vai ficar registrado, todo esse processo espiritual vai ficando registrado na luz astral. E é interessante quando a gente vê aqui na linguagem gnóstica. Então, quando a pessoa está naquele julgamento, aqueles que o julgariam, quando veem que essa pessoa agora ela recebeu esse batismo de luz, que essa pessoa agora ela está num outro nível de maturidade espiritual, que essa pessoa agora se libertou do samsara, eles se assustam com aquela luz, porque é uma luz que está acima deles próprios, acima desse plano intermediário. É uma luz que, como a gente viu lá no início, slides atrás, aqui, realmente aquela potencialidade que o ser humano tem começando a ser realizada. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre os gnósticos antigos, para quem quiser saber sobre, né, a outra história do cristianismo e quais são alguns desses personagens principais dessa linhagem, Isis Sem Véu, volume 3, né, sempre uma joia, um livro muito importante. E esse outro livro, recentemente publicado, A Gnose de João, publicado pelo professor Alberto Brum e por Alaia Dúlios, ambos estudiosos do assunto, e que tem textos também traduzidos do Midi, que foi secretário da Blavatsky, que se dedicou ao estudo dos gnósticos antigos, né? Um compromisso que ele adotou diante da própria Blavatsky. E esse texto tem um apócrifo de João, que também vai tratar de temas muito parecidos disso que a gente viu aqui em Pistia Sofia. Tem o hino de João, tem a cruz de luz, todos textos relacionados ao gnóstico, ao João gnóstico, né? Um outro, aquele mesmo João do quarto evangelho, mas aqui a outra história que a igreja não contou e que Isis Sem Véu conta bastante. E esse livro aqui, A Gnose de João, continua e vai falar, então, vai contextualizar mais os gnósticos, também historicamente falando, com pesquisas mais recentes também. E também recomendo sempre o canal da Alaia Dúlios, né, o canal Viveca, que aí tem a introdução ao gnosticismo, tem um vídeo lá que é a introdução ao gnosticismo, que vai falar quem são os gnósticos e as suas principais ideias. Porque se vocês virem esses vídeos e lerem esses textos, com Pistia Sofia também, né, que já é um texto mais difícil, o ideal é ter outras leituras antes, mas vocês vão ver que há muito em comum com a linguagem da doutrina secreta. Mas voltando então, eu fiz essa breve digressão para mostrar como essa questão do livro da vida, dos Lipicas, como que tudo isso se faz presente em outras tradições, em uma tradição que está bem próxima a nós, que é a tradição cristã, mas a outra versão da tradição cristã, né, a versão gnóstica esotérica do cristianismo primitivo, antigo. E aí muitas pessoas podem se perguntar, voltando agora para a doutrina secreta. Isso é uma pergunta que é feita no comentário à instância 5 já, né, não mais na instância 4. Certamente que será feita a seguinte pergunta: creem os ocultistas em todos esses construtores, Lipica e Filhos da Luz, como entidades, ou não passam de imagens? Seriam seres que existem de fato? Seriam somente imagens? E aí a Blavatsky responde: responderemos. Embora concedendo que haja o emprego de certas imagens para exprimir os poderes personificados, então a gente tem que pensar aqui como sendo poderes que foram personificados para poder explicar esse mecanismo. Temos que admitir a existência daquelas entidades, né, desses poderes que estão aqui sendo explicados, a não ser que neguemos a existência da humanidade espiritual dentro da humanidade física. Porque os exércitos dos filhos da luz, os filhos nascidos da mente do primeiro raio, manifestado do todo desconhecido, são a raiz mesma do homem espiritual. Aqui é filhos da luz no sentido de aqueles seres primordiais que surgem, e aquelas inteligências primordiais também que surgem nesse processo de manifestação. E então todo esse processo aqui, né, e a gente vai ver outros termos sendo utilizados ao longo da doutrina, né, como os pitres lunares e daí por diante, todas essas inteligências que vão ser responsáveis por essa construção da humanidade. E os Lipicas também exercendo aqui um papel, né, não só em relação à humanidade, mas em relação, a gente pode contextualizar aqui no nosso sistema solar, mas tendo correspondentes também de espíritos planetários em
Onde houver planetas, haverá espíritos planetários, se a gente relacionar aos espíritos planetários. E lembrando que a luz astral está em tudo, né? Não só no nosso sistema solar, mas em todo o cosmos também. Mas o que a gente tem que pensar aqui é que, então, é até complicado usar a palavra ser, ou até a palavra entidade, né? Porque pode dar algumas ideias erradas aí. É, não é entidade no sentido espírita, de eu vou canalizar esses seres, nem nada disso. Mas o que quer dizer aqui é que são instâncias da manifestação. São inteligências. Eu acho que é uma palavra melhor a gente pensar como inteligências. São inteligências, ou como os gnósticos chamavam, são os eons. São seres que atuam, né, no seu estado mais elevado, ou na linguagem gnóstica, no estado mais inferior, arcontes, regentes, mas são seres que têm uma função. E que é claro que, mitologicamente, em diferentes tradições, isso vai ser velado, vai ser antropomorfizado de diferentes formas. Né? Vai ser representado por diferentes classes de seres, de deuses. Aí isso vai variar de acordo com a linguagem de cada tradição. Mas são inteligências que constroem o cosmos, que estão em atuação e que são expressões que surgem daquela mente divina, que surgem a partir do terceiro logos, que é Mahat, e que surge então como um raio, nascidos da mente daquele primeiro raio. Lembra que vai ser falado também 7 raios que vão estar ligados à manifestação. E há um primeiro raio que a gente pode relacionar esse raio também como esses vabavá que vai se diferenciar em diferentes coisas, né? Diferenciar em diferentes coisas. Vai se diferenciar em diferentes seres, em diferentes graduações de manifestação, até chegar onde nós estamos. Mas tudo isso representa algo que a origem é a mesma. Algo que a origem é o Atman, que a origem é a Laya, que a origem é Mahat, seja lá o nome que a gente dê para isso. A gente pode dar o nome de terceiro logos, mas que na verdade o terceiro logos é só uma forma de explicar uma gradação do logos, que é uma coisa só. Né? Não é que haja 3 logos, de fato. É um logo só, mas que em diferentes estados e planos em que ele vai se revestindo, se formando, ele vai tendo diferentes atribuições. E todas essas inteligências são isso. São essas forças que estão surgindo e vão tendo diferentes atribuições nesse processo complexo de manifestação, que, como eu falei, a gente pode imaginar como um chafariz mesmo, em que a água vai caindo por diferentes andares do chafariz, diferentes camadas, até chegar aqui onde nós estamos. E cada coisa vai ter a sua função, porque tudo é guiado por essa inteligência universal. E tudo vai ficando registrado nesse processo também. Né? E os Lipika representando, então, esse poder, essa inteligência registradora de todas as nossas ações, de tudo que existiu, tudo que existe e tudo que existirá nesse Manvantara que nós estamos, no Manvantara do nosso sistema solar, nesse processo de existência também da nossa cadeia planetária. Então, resumindo, agora voltando aos comentários sobre a doutrina secreta, os Lipikas são os filhos de Mahat, são os filhos da mente universal, da mente divina. São os 4 anjos registradores da Cabala, assim como também no Atharva Veda, como a gente tinha visto lá no início, também são representados por sendo 4 guardiães, 4 Maharajas também, se eu não me engano, é um termo que acho que ela até cita nos comentários sobre a doutrina secreta. Os Lipika estão no meio do plano dos 4 pontos cardeais, digamos assim, a luz astral superior. Então eles estão nesse ponto intermediário, esse ponto intermediário que a partir dele que vão surgir os protótipos desse mundo mais denso que nós estamos. Porque há outros pontos superiores em que haverá outras formas, né? Haverá reinos sem forma, mas também outras formas mais sutis ainda. O mundo deles começa onde o nosso globo A começa. E isso eu achei bastante interessante. O mundo dos Lipika, esse mundo da luz astral superior, pode ser relacionado com o mesmo plano em que o nosso globo A começa.
Lembrando que nós estamos no quarto globo, que é o globo D, que é o globo mais denso, né? Todo esse processo das cadeias planetárias, ele se dá do globo A, passa pelo globo B, globo C, e tem o globo D, e aí depois ele cai no globo D e é sempre girando, né? E depois volta num período de ascensão. Mas é o mundo arquetípico, é um mundo, como a Blavatsky aqui chama, é um mundo onde os arquétipos se manifestam e estão lá se manifestando como registros do que nós seremos quando surgirmos. Então, não existe nada que seja plenamente novo ou original. Tudo já está registrado. E é isso os platônicos já falavam. A gente não, a gente de fato não conhece nada de novo. Ninguém tem uma ideia original. A gente, na verdade, lembra de coisas que a gente achava que não conhecia. Mas todo esse processo de descobrir coisas novas, ter ideias novas, que sejam, tudo isso, na verdade, é mais um processo de rememoração de arquétipos, de ideias que já estão impressas no mundo das ideias, ou que já estão impressas na luz astral, como explica a doutrina secreta. Então, aqui vou fechar o estudo, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, tiver alguma pergunta. E eu acho que o foco principal, só para concluir rapidamente, é isso, é o cuidado que a gente tem que ter com o nosso karma, né? Pensando agora em termos bem práticos, porque tudo vai ficar registrado. Não tem como a gente burlar o karma. Essa questão dos Lipika nos lembra muito isso, sempre. E como que a manifestação ela sempre se dá nesse processo de gradação, de graduação, que vai passando da unidade mais fundamental de tudo, e aí vai chegando aqui onde nós estamos, mas tem pontos intermediários em que vai haver arquétipos, vai haver espíritos planetários, e daí por diante. E tudo isso está interligado com a gente, de alguma forma. Né? Os planetas têm uma certa influência sobre a gente. É claro que a gente sempre tem o livre arbítrio de como vai agir ou não agir em relação a essa influência, né, desses espíritos planetários. E, ao mesmo tempo, também as nossas ações vão colorindo essa luz astral com esses registros. Né? O que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, está colorindo a luz astral por meio desse poder dos Lipika, por meio desse poder registrador. Então é interessante a gente pensar nisso também, como que a gente pode tentar dar cores melhores para essa luz astral, né? Como que a gente pode melhorar as nossas ações, nosso pensamento, fala e ações de corpo para tornar esse astral melhor aqui em todos os sentidos, para ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor. Nos comentários sobre a doutrina, concluindo agora, Blavatsky fala que se a humanidade fosse um pouco mais tranquila, fosse mais harmônica, o planeta como um todo seria mais harmônico. Então há realmente o impacto que nós temos aqui. E não é à toa, já que tudo está sendo registrado na luz astral, tudo está afetando o todo esse processo de interligação, está afetando o mundo arquetípico também. Então, vai depender de como a gente se relaciona com esses arquétipos, se de forma mais viciosa, mais viciada ou mais virtuosa, e daí por diante. Mas tudo que a gente pensa, fala e faz pode ter um impacto, ou positivo ou negativo. E lembrando, né, agora sim, para fechar, que os Lipika não são julgadores externos a nós, no sentido de que dá para negociar com eles, dá para rezar com eles, nem nada. É um registro do nosso karma e, no fundo, somos nós que julgamos a nós próprios nesse processo do pós-morte. Então, eu passo a palavra para o Luiz agora. Terminei em ponto. Muito obrigado. Tá bom, Bruno. Nós aqui agradecemos por sua colaboração nessas duas últimas apresentações. E é interessante como a gente vê de uma forma diferente e compreendendo um pouco mais profundamente a simbologia, né? Você apresentando e eu me lembrando da antropomorfização desses termos e dessas forças é bem grande, vamos dizer assim. De forma que se a gente não for buscar um significado mais profundo, a gente pode até perder um pouco da dimensão do significado mesmo disso, né?
Eu acho muito interessante quando no comentário do Sloka, Blavatsky coloca que os Lipikas como os registradores do pensamento divino, né? Não cabe a gente pensar numa representação, né? E, ao mesmo tempo, esse termo pensamento divino vai correr toda a doutrina secreta, né? E vários Sim. outros, e vários outros textos também. Então, para a gente ficar pensando o que seria esse pensamento divino quando se fala no pensamento divino. Ora, como a gente vai falar do pensamento divino e dos registradores do pensamento divino. Então, é algo que ouve o pensamento divino e tem a capacidade de registrar. E, ao mesmo tempo, como você coloca também, esse pensamento divino está em tudo, porque até as nossas ações ficam de uma forma mais sutil registrada aí. Então, acho que a gente está vendo um assunto muito interessante que, de fato, como você colocou, dá para a gente fazer várias ligações. Eu não sei se temos algum comentário, Graça, alguma pergunta. Não, não temos. No YouTube também está De tranquilo? perguntas, não temos. Tá. Então tá bom, eu acho que a gente. Então, se Bruno quiser acrescentar mais alguma coisa, ou alguém que está aqui na sala quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Não, é só para terminar, né, que também nos comentários sobre a doutrina secreta, a Blavatsky vai relacionar a luz astral. Isso eu falei naquela outra apresentação sobre Svabhava e Akasha, que foi no final de outubro. Ela vai relacionar a luz astral com o reino de Sofia Akmor, que lá vou eu fazer ponte com o gnosticismo de novo. Esse reino de Sofia Akmor, Sofia significa sabedoria, mas não é aquela sabedoria mais elevada, já é uma sabedoria inferior, né? Não é uma sabedoria humana, não é tão inferior assim, mas é uma sabedoria intermediária. E é essa Sofia, então, que na Gênese gnóstica vai dar a luz a Yaldabaoth, que é relacionado com Saturno, e que é relacionado, então, com esse Deus que vai achar que é o único Deus e vai achar que ele é o criador da humanidade. Ele vai achar que ele, ignorantemente, ele vai achar que ele é, de fato, a última instância da realidade, enquanto ele vai engendrar um mundo de arcontes, de separatividade, que vai ter relação com os demais planetas do sistema solar, e que vai ter muita relação em nós, dentro de nós, com esse senso de separatividade, né? Da gente achar que o nosso eu é realmente tudo que nós somos. E a gente não conseguir perceber a nossa unidade com todas as coisas, não conseguir perceber nem a interdependência, nem a nossa unidade com todas as coisas. E aí, Luiz, isso me lembrou quando você falou nessa questão de que os Lipikas, eles são os registradores da inteligência divina, porque todo esse processo é um processo, como a gente vê na doutrina secreta, é um processo natural, né? Esse processo da queda na matéria, para que se possa chegar no estado humano, e aí do estado humano fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta para Parinishpana. Mas esses Lipikas, então, né, se a gente pensar neles como os arcontes ou os regentes que estão abaixo desse reino de Sofia Akmor, eles registram, mas eles registram sempre dessa forma um tanto espelhada, assim, dessa forma que ainda não é aquele registro mais elevado. Então a gente tem que ir além desse reino da luz astral. Tem que chegar a uma instância superior, né? E lembrando também, como eu falei naquela palestra, que o Akasha não é a luz astral, né? O Akasha está além, porque às vezes esses registros, os Lipikas, em literaturas esotéricas não teosóficas, em alguns meios que se vê por aí hoje em dia, são chamados de registros akáshicos. Mas essa luz astral não é o Akasha, ela é só ela deriva do Akasha, né? Mas ela não é tão elevada quanto o Akasha. O Akasha, no sentido mais elevado, como explica Blavatsky, é Mula Prakriti, é a substância pré-cósmica e que nos seus aspectos de substância que se transforma é o estado, é o espaço onde tudo vai surgir e a própria substância que se transforma. É Svabhava também. Então, só pontuar essas questões. Eu não sei se o Marcelo também gostaria de complementar, porque o Marcelo tem muita leitura também desses assuntos. Bruno, muito legal a sua. Eu tô, assim, essa questão do Lipica no Globo A, né, foi muito. Eu não sabia não tinha lido essa parte aqui ainda. E aí começa a clarear tudo, né? Você vai juntando as peças. É que o Akasha está para cima, o Lipica está. Então o Lipica está naquele
a gente está vendo a questão dos véus, né? Tem o primeiro véu ali no globo D, tem o segundo véu, então o Lipica está entre os primeiro e segundo véus ainda, né? E aí a cada dia vai correlacionando melhor, né? Vai ficando mais nítidas esses personagens e os locais onde eles atuam, né? Mas demora, né? Mas é muito bom, gostei muito. É por isso que a gente não pode desistir, né, de estudar a doutrina secreta, porque a cada nova leitura, eu fui revisitar os comentários sobre a doutrina, eu vi, olha, tá falando da instância de hoje, que eu não lembrava disso. Essa questão do globo A também, quando eu li, opa, muito interessante. Muito Agora já interessante. sabemos onde é que eles estão ali, né? Naquela do A para Exatamente. baixo ali, que é justamente a luz astral e o Akasha para cima, né? Então, isso que você falou do registro acástico seria só lá para cima, não teria a ver com ele. Não teria a ver com ele, exatamente. Então, muito obrigado de novo, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade e por me fazerem ler esse material, né? Porque a gente, preparando a reunião, a gente vai reaprendendo ou aprendendo coisas novas também, né? É muito bom. A Graça, o Marcelo, o Luiz Paulino, que já preparam muitos estudos e palestras há mais anos que eu, né? Já sabem disso. Agora eu sei por que vocês fazem isso, porque realmente a gente aprende muito mais preparando uma apresentação do que só lendo sozinho.